Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão em Base, com um programa muito especial. Nós vamos trazer uma mulher que largou a advocacia e hoje é presidente de uma das maiores empresas do nosso estado. Então fica comigo que o programa de hoje está imperdível. Estamos aqui com a Marina Mello, presidente da Potigás. Marina, muito obrigado por ter topado, por ter vindo. Com certeza hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Queria agradecer a sua vinda até aqui. Eu é que agradeço o convite, em nome da Potigás, e por ter essa oportunidade de conversar com vocês, o que eu puder acrescentar, estamos à disposição. Marina, com certeza você tem muito a acrescentar. A sua trajetória é uma trajetória bem singular. Eu já aprendi a lhe admirar antes de você estar aqui. Eu tenho certeza que para as pessoas também que estão em casa, hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco do início da sua trajetória, porque hoje você ocupa um cargo de muita relevância, numa empresa extremamente relevante aqui no nosso estado, mas eu queria falar um pouco do seu início, da sua trajetória no meio profissional. Conta para mim como foi. Eu sou advogada de formação, Sim. E eu fiz especialização em Direito Ambiental, assim que eu terminei a faculdade. Depois fiz MBA em Gestão e Business Law, então essa é a minha formação acadêmica, Sim. E assim que eu terminei, ali em 2008.2, mais ou menos, eu montei o meu próprio escritório de advocacia e fazia advocacia militante, que a gente chama, Quando você começa, você faz de tudo. Precisava ganhar dinheiro, Então... Só para corrigir, ela falou advocacia militante, gente, nada mais é porque o nome militante tomou uma conotação hoje. É só o advogado que ali vive mesmo da atuação, da lide, ou seja, não tem nenhuma atividade, era o escritório mesmo. Era o escritório, de manhã, de tarde, de noite, porque às vezes você pensa, você é advogado, o meu próprio escritório não tem um patrão. Pelo contrário, você tem cada cliente seu, é um patrão, Então, eu tinha que dar respostas, e são respostas que não é a gente que dá, Porque eu entro com um pedido, eu faço o trabalho meio. Quem decidia no final era o juiz, Sim. Então, exerci muito tempo a advocacia e eu comecei a trabalhar também com o direito eleitoral, Então, nessa trajetória, eu trabalhei uma época numa prefeitura no interior, era em Pureza, ia 3 vezes na semana, era super puxado. Sim. E depois, aí eu engravidei, e aí essas viagens para mim ficavam muito difícil, Então, eu fui trabalhar no Porto, como advogada também e assessora da diretoria administrativa e financeira. Você acabou atuando, indo mais para a área especializada do direito. Isso, aí eu comecei a partir mais para o direito eleitoral. Sim. Isso, porque eu via que, por exemplo, o direito de família era uma coisa que tem muito, mas que mexia muito comigo. Eu me envolvia demais na ação. Emocionalmente. Emocionalmente. Então, tem áreas que você tem mais afinidade, outras não. Direito do trabalho também, eu me envolvia muito. Então, aquilo ali me desgastava demais, assim. O direito eleitoral, não. O direito eleitoral, a gente brinca, Não tem nenhum menino. Sim. Então, você se envolve, claro, mas é uma outra dinâmica, Sim. O próprio direito empresarial, ele tem uma outra dinâmica. Não são dinâmicas que têm a ver com a vida ali da pessoa mesmo, de uma forma tão próxima, como é o direito do trabalho, o direito de família. Então, acabei indo mais para o direito eleitoral. O que me chama a atenção é o que motivou você a ir para esse direito eleitoral, que é mais essa sua questão de você se envolver, de você militar mesmo na causa, e se envolver com aquela situação. Muito interessante isso. Isso. Quando na faculdade eu fazia movimento estudantil, então sempre essas questões eu tinha um certo envolvimento com isso, então naturalmente... Era tipo uma bandeira mesmo que você aí naturalmente eu fui indo porque eu entendo que através a gente consegue mudar os espaços que a gente se insere, Sim. Eu posso fazer a diferença, você, onde a gente estiver, a gente consegue fazer a diferença, mas para que a gente faça a diferença de uma forma mais abrangente, ocupando espaços políticos, Porque você trabalha com política pública que vai ter um impacto muito grande para as pessoas. Então, isso, de certa forma, eu via como positivo, Isso sem partido, porque
tem bons para todos, né? Para todo gosto. Né? Tem bons políticos, boas pessoas que atuam. Então, ser advogado também na área eleitoral, para mim, era positivo. Eu via uma forma de ajudar nesse mundo complexo. Né? Então... E dentro do direito eleitoral, você estava falando que acabou indo parar... Aí eu trabalhei num município que era Pureza. Sim. Só que para isso eu tinha que ir e voltar, né? E não era tão perto assim. E para ficar lá direto também não dava. Então eu acabei vindo trabalhar e foi quando eu fui convidada a trabalhar no Porto. Nesse momento você falou que fez MBA em gestão. Isso. Quando você foi para lá, você já tinha feito ou sua ida para lá Foi a minha motivou... ida para lá, motivou a gostar mais. Aí foi quando eu comecei a gostar mais da questão empresarial, acordo de acionista, né? Como é que a gente organizava as sociedades, então, o direito societário. Aí eu fui me envolvendo mais com esses temas, né? O que chama a atenção, Marina, é porque se pegar o tempo que você tem realmente no meio empresarial, que eu posso dizer 2014 para cá, para chegar onde você chegou, de certa forma, a gente está falando de um período curto, onde eu imagino a dedicação que você teve para hoje estar no cargo mais alto de uma empresa como a Potigás. Quando eu trabalhava lá, acho que até numa conversa que a gente teve, eu disse, o meu chefe era a doutor Hanna Safo. Sim. Ele já faleceu recentemente, inclusive. E ele era bem engraçado, assim, ele de manhã, ele passava na minha sala, dava bom dia, dizia o que é que queria no dia, e ele saía dando bom dia na empresa toda. Quando ele terminava essa rota, ele voltava na minha sala e disse, e aí? Eu disse, espera aí, isso acabou de me demandar, né? Eu preciso de um tempo. Então, era um ritmo de entrega grande, assim. E aí eu acho que foi isso. Um alto nível de exigência. Era, então eu tinha que corresponder àquela entrega que estavam me solicitando. E eu acho que isso também ajudou, assim, porque... Engraçado, você está falando nisso, doutor Hanna, me parece que pelo comportamento dele, acho que ele causava um certo... que normalmente as pessoas que são muito exigentes, eles têm esse poder de nos fazer evoluir muito. Mas a maioria das pessoas não enxergam dessa forma. Então, ele causava muito desconforto lá ou todo mundo levava ele de boa? Ele tinha esse poder de deixar as pessoas de boa? Não, todo mundo gostava. Todo mundo, era unanimidade lá. Todo mundo gostava dele. Agora, você sabia que você tinha que estar preparado. Mesmo ele sendo altamente exigente. Esse cara tem muito a ensinar mesmo, viu? Agora, você tinha que estar preparado. Não adianta você ir para uma reunião com ele, sentar com tudo pronto, não. Há um pouco do doutor Hanna na Marina... na presidente que hoje você é? Eu acho que eu não sou tão exigente assim, né? Tem um pouco, claro, no sentido de que eu acho que todo mundo tem que se preparar, né? Quando a gente vai para uma reunião, você tem que estar sabendo que né? Você teve um tempo. Eu acho que talvez ele fosse mais rígido com isso, né? Eu acho que eu ainda passo uma mãozinha assim. Não, tá bom, entendi, você não teve tempo, vamos... Ele não tinha muito para isso, não. Marina, e lá no Porto você ficou até quando? Eu fiquei até 2016. Certo. E como começou sua trajetória na Potigás, especificamente? Depois que eu trabalhei no Porto, eu trabalhei no Senado Federal, né? Com a governadora Fátima, na época ela era senadora. E, como eu disse, a Potigás é uma sociedade de economia mista. Então, 51% das ações, ela pertence ao governo do estado do Rio Grande do Norte e 49% para a Norgás. A Norgás, ela é um grupo formado pela Energisa e pela Mitsui Gás. Então, na composição da diretoria lá, a Norgás, que é o ente privado, ele indica 2 diretores, que é o diretor técnico e a diretora administrativa financeira, e o Estado, ele indica o diretor-presidente, que atualmente sou eu. Quando a gente veio da transição, né, de governo, como eu já tinha essa experiência em sociedades de economia mista, empresa pública, eu fui destacada no grupo de transição para cuidar das empresas, né? E aí lá, a gente, na hora da divisão, acabei indo para a Potigás. Quando eu fui para a Potigás, a presidente era a Larissa Dantas. E aí, depois de um tempo, ali em 2021, 2022, ela foi trabalhar na 3R Petróleo, hoje é Brava Energia, e eu assumi a presidência. Eu era assessora
de assuntos institucionais e regulatórios. Bacana. Vamos falar agora um pouco da atuação da Potigás. Acredito que muita gente em casa é curioso para entender melhor como funciona essa questão de quem é o público de vocês, essa parte de gás encanado, né, assim? Fala um pouco sobre essa atuação. A Potigás, ela é uma concessão. E eu sempre gosto de dizer que ela é uma parceria público-privada de sucesso, né? Porque ela vem crescendo, ela entrega bons resultados. Então, qual é a função dessa concessão? É a distribuição de gás natural canalizado. Então, ela é um monopólio, porque só a Potigás tem esse direito de fazer a distribuição desse gás, que é o encanado, né, por debaixo da terra. E a Potigás, eu gosto sempre de frisar, ela é remunerada pela construção de suas infraestruturas. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é chegar em todo o estado. A gente precisa desenvolver a malha de dutos, como a AKN, né, desenvolve sua rede, a Neoenergia desenvolve sua rede. A nossa função é desenvolver a rede de gás natural. Então, a gente chega a todos os clientes, todos os vários segmentos, né, desde comercial, restaurante, lavanderias que usam gás natural, a residências, né, que usam para o fogão ou para chuveiro, né, todo o doméstico, uso doméstico, como também para o industrial e o GNV, que é o veicular nos postos de combustíveis. Falando em GNV, me bateu agora uma curiosidade, porque houve uma exceção muito grande, uma ascensão muito grande dos veículos elétricos. Eu lembro que antigamente, há um tempo atrás, havia pelo menos me corrija se eu estiver errado, havia uma demanda maior de veículos GNV. Como ficou isso com essa chegada dos veículos elétricos? Houve algum impacto? Existe, né? Com a chegada dos veículos elétricos, a demanda pelo GNV, ele acaba também diminuindo, porque então, você de fato, pensa... houve essa diminuição. Houve uma diminuição, mas ainda assim, a gente sabe que esse é um mercado ainda em ascensão. Vai chegar o dia em que isso estará massificado, mas ainda é uma realidade um pouco distante. Então, o mercado do GNV, do veicular, ainda persiste. Até porque é uma economia considerável, né? Então, ele continua crescendo. A demanda por GNV, ela continuou crescendo mesmo com a vinda dos veículos elétricos ou sofreu algum impacto? Não, sofreu um impacto, mas a gente não vê esse impacto como retração imediata de mercado. Certo. Mas que não cresce, isso de fato, dentro do mercado do Rio Grande do Norte, a demanda por aumento de veículos, a gente faz sempre esse acompanhamento junto com o Detran e a gente tem mês que em janeiro foi um pouco maior, agora já está empatado, tem época do ano que acaba sendo a desconversão maior do que a conversão, então a gente acompanha esses dados. Crescimento para todo o Brasil ele não tem acontecido, de fato, para os veículos leves, que a gente chama. Então, por isso, inclusive, que a gente está com uma nova demanda, que é para os veículos pesados. Eu quero que você fale sobre essa demanda de veículos pesados. Agora a gente vai chamar um intervalo comercial, mas a gente já volta para falar exatamente sobre essa demanda, essa nova estratégia da Potigás. Voltamos aqui com a Marina Mello, que estava justamente falando sobre acredito que um foco da Potigás, mirando mais os veículos pesados, é isso? Isso. Como a gente entende, com a dinâmica mesmo do mercado, que o veículo leve, ele já não está tendo toda aquela relevância de mercado que outrora tinha, não é? Então, qual é a nossa visão agora de futuro para o gás veicular? É o investimento em frota pesada, porque a eletrificação das frotas pesadas, que é caminhões, né, para fazer longas distâncias e até mesmo ônibus urbano, embora exista, né, todas as montadoras elas têm trabalhado também com caminhões elétricos, ônibus elétricos, mas a demanda para o veicular ainda é muito grande. Sim, né? Então, sem dúvida. E a infraestrutura hoje do GNV, ela é muito consolidada. Então, você imagina que aqui em Natal já teve uma época, em 86 mais ou menos, tinha o ônibus de linha, né? De gás natural. A gás natural. Eu lembro. E ele não persistiu. Por que ele não continuou? É uma curiosidade minha, porque
vocês, né, que são um pouquinho mais antigos, Que andaram. que via aqueles ônibus a gás natural. Marina vai explicar para a gente por que não continuou. Essa é uma dúvida que eu tenho. Teve uma descontinuidade muito em questão de infraestrutura mesmo, né? Infraestrutura para abastecimento. Teve uma variação muito grande de preço, né? Tinha uma época que o GNV era 50 centavos. Era uma coisa assim, um preço muito competitivo mesmo, que era um momento de abertura de mercado, muito por causa da Petrobras. Então, como a tecnologia naquela época não era bem desenvolvida, o que pode hoje estar acontecendo um pouco de adaptação com os veículos elétricos, houve uma descontinuidade. Mas, atualmente, isso voltou de uma forma absurda, né? Então, por esse motivo, a gente está investindo, porque as montadoras têm trabalhado com veículos a gás, a gente está trabalhando, inclusive, junto com a STTU, com a possibilidade de incluir voltar a ter o ônibus a gás natural, estamos trazendo um ônibus para teste, foi feito um teste com elétrico, vamos trazer um ônibus a GNV e também na frota pesada. Algumas empresas, a Agrícola Famosa fez recentemente um teste conosco também para a conversão da sua frota para gás veicular. Por que isso? Porque elas têm também uma demanda de descarbonização. Além do preço mais competitivo, que chega a ser para a frota pesada na casa de 20%, 25%, dependendo de economia, em relação ao diesel, é uma forma de você fazer a descarbonização da sua frota, né? Que hoje a demanda e o próprio mercado de carbono que está se estruturando, isso vai vir muito forte para as empresas, né? Então, a opção pelo gás natural veicular tem sido maior e a gente está em parcerias com as montadoras justamente para desenvolver esse mercado no Nordeste. Marina, eu fiquei com a dúvida justamente o seguinte, aí você me corrige, certo? Estou aqui aprendendo como o pessoal de casa está aprendendo. O público de vocês distribuem para os postos, confere? Isso. Mas, no final das contas, a demanda de vocês depende muito da decisão do consumidor final. Você acabou de falar agora sobre essa coisa de ir para os veículos pesados. Existe alguma estratégia de marketing, alguma estratégia de branding, de visitação nessas empresas para fazer a conversão? Porque acredito que eu fico me colocando, eu como construtora, o meu ramo é de construção civil, a gente usa muito transportadora e transportadora é caro. Transporte é caro. Então, o GNV de cara, quando eu transfiro o diesel para o GNV, de cara eu tenho aí uma economia. Então, eu fiquei curioso para entender como é feito essa educação, podemos dizer assim, essa ida até o público final para fazer com que ele tenha uma consciência maior do que ele está perdendo, do que ele está deixando na mesa ali, em recurso mesmo. O nosso cliente, de fato, é o posto de combustível, né? A gente faz campanhas para incentivar e aumentar o consumo para a melhoria do mercado. Mas certo. O nosso cliente é o posto, né? A gente não pode entrar digamos, em conflito com o posto de combustível, que é o nosso cliente, afinal. Mas quando a gente notou que né? E quando eu digo a gente, não é só o posto de gás, mas o mercado de gás como um todo notou que o veicular estava, né, diminuindo o seu mercado, aí passamos a essa estratégia para demonstrar essa economia para os frotistas, né? Então, existe a opção da troca da frota, como é o que a gente está conversando com alguns parceiros, e aí é uma cadeia, né? Então, você tem que conversar com o dono da empresa, a montadora. A troca da frota que você fala, tem frota já saindo de fábrica com GNV? Tem empresas que hoje têm sua frota, né, já a diesel normal, e aí ela está nesse processo de substituição da sua frota. Então, na medida que ela vai substituindo, ela pode ir, aos poucos, descarbonizando a sua frota e fazendo esse processo. Outras empresas, por exemplo, tem uma mineradora, eu ainda não posso dizer qual, mas está chegando aqui, ela já está fazendo o seu estudo mesmo de base do seu planejamento estratégico com a frota toda GNV. Então, esse daí até melhor, ele vai começar já, ele não vai ter nenhum custo da troca da frota. Perfeito. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto. É a montadora, então a gente trabalha com a Scania, com a Iveco, a gente está trabalhando com todos esses agentes, com os postos de combustíveis,
com as empresas, dizendo você pode ter uma tarifa diferenciada, que é a tarifa frotista, na medida que você coloca um pit stop lá de abastecimento dentro da sua garagem. Então, para quem é grande... Isso aí eu não sabia. Isso também é um outro atrativo que faz ficar ainda mais competitivo, porque se você for colocar no posto, abastecer, você vai ter que ter a margem no posto. Mas a gente está trabalhando já com a agência reguladora a tarifa frotista, que é você vai colocar dentro da sua garagem e aí você vai... E vocês fazem essa instalação lá? A instalação lá e depois... Mas o pit stop, né, ele vai ter que ele é que vai administrar. Mas a gente vai ter um medidor e vai contar lá claro. a tarifa para o frotista. Você de casa, você sabia disso? Eu, pelo menos, eu não tinha a menor noção. Então, eu tenho uma empresa grande, uma frota grande, eu consigo instalar lá mesmo, no local. Essa é uma comodidade que, por exemplo, se eu abasteço meu carro a diesel, é bem difícil implantar uma coisa dessa aí. Aí a gente pode fazer, geralmente empresa de ônibus é mais fácil de fazer, né? A gente está com um projeto também com o Porto de Natal para colocar uma central de abastecimento tarifa frotista dentro do porto, porque tem muitas empresas que fazem a rota Porto de Natal, Porto de Pecém, né? Ou então ele vai poder fazer a rota, digamos, abastecendo lá dentro da sua empresa e abastece no Posto de Natal para voltar. Tem muitas empresas que fazem só essa rota, né? Empresa, porto. Então, estamos desenvolvendo esse mercado porque a gente acredita mesmo no potencial. Marina, eu queria agora entrar na sua pessoa, afinal de contas, a gente falou muito sobre a Potigás, aprendi muito com a nossa conversa, mas vamos falar da Marina, dessa mulher que hoje é presidente de uma empresa dessa relevância. E você, acredito que você tem consciência do quanto você serve de inspiração para outras mulheres que estão em casa, que estão nesse momento lhe assistindo e muitas vezes buscando ali um caminho profissional. Que conselho você traz para essas mulheres que estão começando a carreira hoje? Dar conselho é uma coisa, né? Assim, eu nem me sinto nessa posição, assim. Mas eu acredito muito na questão de você se preparar. Eu acho que isso é fundamental. Você está preparado para quando a oportunidade vem, né? A gente tem que trabalhar, buscar as oportunidades, mas a gente tem que estar preparado para elas, porque eventualmente alguma coisa pode passar e se você não estiver pronto, você não consegue pegar aquilo. Eu sempre digo também que tem uma coisa, né? Mulher nordestina não pode estar dizendo que não sabe, não sei, vou ver. Não, você tem que dizer assim, eu sei. E aí corra atrás também, né? Perfeito. Mas o ideal é que você esteja preparado para chegar ali no momento que a oportunidade vier, você está pronto para fazer bem e poder demonstrar sua competência. E quando você tem atuação, a gente vai recapitular aqui, a Marina ela tem uma atuação como advogada militante, entrou no Porto de Natal, entrou naquele meio empresarial e teve a sacada de fazer um MBA em gestão. De onde veio esse insight? E o que você vislumbrava na época? Porque eu via, de fato, que eu achei o mercado interessante, né? Me identifiquei. Trabalhar em organizações já estruturadas é diferente, né? Eu vinha do meu escritório, que eu montei o escritório, né? Você começava ali, da dificuldade que é você montar o seu próprio negócio, ainda que seja na advocacia, mas quando depois eu fui trabalhar numa estrutura, né, empresarial já organizada, você via como você podia fazer mais, como aquela dinâmica, e de lidar com pessoas, e tudo que envolve mesmo essas estruturas maiores, aquilo me interessou, né? Então, eu disse, eu tenho que estudar mais, eu tenho que entender melhor, porque minha formação era jurídica, né? Então, eu não podia ser, não que seja só, né? Porque ser advogada é muita coisa, mas só vista como aqui é resolver os problemas jurídicos, né? Eu tinha que entender mais de gestão, então foi por isso que eu resolvi fazer o MBA, porque eu comecei a vislumbrar que eu precisava aprender de gestão para exercer melhor o meu trabalho. Você se via comandando uma empresa do tamanho, da relevância da Potigás? Não. Como eu sempre trabalhei muito, o advogado, ele trabalha muito como apoio, né? E depois eu trabalhei muito como assessora. E o assessor é aquela pessoa que faz tudo, né? Organiza, ajeita para outra pessoa assinar, né? Você organiza, você
estrutura as decisões, aconselha, mas quem vai ter o protagonismo não é você. E você tem que entender isso, esse é o seu trabalho, né, como assessor. Então, eu não imaginava. Então, quando eu fui chamada para ser diretora da Potigás, presidente, eu até achei, para ser bem sincera, que era assim. Eu perguntei, né? Eu disse, a senhora está me colocando para ficar um período até que encontre alguém para... Uma transição? Aí ela, não, eu estou convidando você para ser a presidente. Eu disse, ah, não, tudo ótimo. E aí, pronto. E aí, eu assumi com muita responsabilidade. Eu já tinha um conhecimento do funcionamento da Potigás, né? Porque, afinal, como assessora, eu já tinha visto tudo, já tinha uma boa noção do negócio e aí foi mais tranquilo, embora com muita responsabilidade, realmente. Ficou claro que meio que você não se via, né? E de repente a oportunidade chegou. Agora, é importante ficar claro que a oportunidade, ela chega para quem está preparado. E ela se preparou. E você teve uma trajetória que preparou você para esse momento. Mas a pergunta, você estando lá, o quanto que a Marina cresceu nessa posição, o quanto você tem aprendido, o quanto você tem evoluído numa posição de presidente? Não, muito. Realmente é uma outra perspectiva, né? Na medida que você tem noção de que as decisões que você toma impactam um mercado, né? A decisão que você toma impacta as pessoas da organização. Então, isso, eu sempre penso todos os dias que eu tenha a maturidade e a compreensão para tomar a melhor decisão. Né? Saber o peso das suas decisões é uma coisa muito, muito importante. Você ter noção disso e ter a serenidade e balizar as coisas para tomar as decisões. Então, aprendi muito, né? É aquela coisa. Aí é a diferença realmente do assessor para o diretor, né? Que como assessor, você tem uma certa tranquilidade de dizer, olha, eu acho que você deveria ir por esse caminho. Mas se a pessoa vai ou não, é nas costas dela que vai estourar, né? E quando você é o presidente, você não tem muito o que... a decisão é sua. Então, você tem que ter essa responsabilidade, essa consciência e essa coragem também. Marina, muito obrigado por ter participado. É uma trajetória brilhante. Me chama a atenção o tempo que você construir essa carreira que você tem hoje, essa brilhante carreira. Eu só tenho a agradecer. E para você que está em casa, não perca o nosso próximo domingo, né? Você já está convidado para mais aprendizado, para mais evolução.